Boa noite, pessoal. Olha, Antônia é ótima, hein? Antônia pontualíssima. Boa noite. Pessoal, boa noite. Vou chamar a Antônia já. Antônia, vira sua câmera. Ficou tudo escuro aqui. Boa noite, Bruno. É. Tá quase, Antônia? Pessoal, tá me ouvindo bem? Você me ouve, Aline? Ouço, perfeito. Só não te vejo. Só não te vejo. Boa noite, Márcia, Sônia, Alice, boa noite, Cris, boa noite, Rafael. Áudio tá ótimo, maravilha. Antônia, só não te vejo. Quer sair e entrar de novo? Talvez é a conexão. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Um pouquinho de paciência. Eu vou chamar a Antônia de novo. Não tem uma live que eu faço que dá tudo certo. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Ainda não aparece, Boa né? noite, Lari. Não, Que não, será que tem menina. nada aqui? Não. Que a câmera não tá, ela não tá, ó, a câmera tá ligada. Vê se Aê! Chegou, ela chegou. deu tudo certo. Boa noite, Boa Antônia. noite, Aline. Tudo bem? Tudo bem, Então tá graças bom. a Deus. Vamos começar. Uma introdução rapidinha, só para o pessoal entender um pouquinho mais, né? Então, pessoal, há algum tempo, vai fazer uns 2 anos que eu tenho utilizado a constelação familiar para me ajudar com alguns conflitos, né, familiares, algumas questões assim que me seguem por gerações assim da minha família, né? E com isso eu comecei a observar e estudar um pouco melhor a prática e vi como ela também pode ajudar no nosso ramo, no ramo imobiliário, né? Então, na maneira que eu faço meus atendimentos, tanto na compra quanto na venda, eu acabo me envolvendo muito nas questões pessoais mesmo, nas demandas ali da família, né? E eu vi que através da constelação familiar, a gente pode aplicar as ferramentas, né, dentro do ramo imobiliário para ajudar a solucionar alguns problemas da venda do imóvel, né? Então, quando eu entendi isso, eu peguei e falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa e ter uma entrega melhor para o meu cliente, né? Então, foi na hora que eu decidi fazer a formação em constelação familiar. Fiz a formação, fiz com a Antônia. A Antônia, ela é proprietária do Instituto AGC, aqui em Presidente Prudente, né? Tem vários outros cursos, né, Antônia? Inclusive o de corretor de imóveis também tem lá. Então, eu fiz a formação direto com a Antônia com o intuito realmente de me especializar mais, entender melhor algumas situações para que eu possa ajudar o meu cliente aí através de outras ferramentas que utiliza já no ramo imobiliário e tal, né? Para que eu possa ter um melhor atendimento com o meu cliente. Então, por isso que hoje eu estou aqui falando de constelação familiar, nós vamos falar de constelação imobiliária e uma das melhores aqui em Presidente Prudente é a Antônia Braz, então por isso que eu acabei convidando ela para ela nos ajudar nesse tema, tá? Antônia,
Então, muito bem-vinda, muito obrigado já de antemão pela partilha, né? Eu sei que seu tempo é super corrido. E primeira coisa, Antônia, que muita gente, no que eu abri a caixinha lá de perguntas, muita gente veio perguntar o que era constelação familiar, primeiro, né? A palavra está com você. Boa noite, gratidão pelo convite, um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Bom, o que é a constelação? Na verdade, ela é uma ferramenta terapêutica, né? Que ela acaba, não é uma terapia, mas ela é uma ferramenta terapêutica que nos ajuda a trabalhar a questão de padrões que se repetem, lealdades invisíveis, negativa a algum ancestral nosso. E o que é lealdade invisível e negativa? Por exemplo, lá o meu bisavô, por exemplo, teve uma perda financeira muito grande e foi excluído da família por causa disso. Eu posso entrar em lealdade com esse meu avô mesmo, esse meu bisavô, meu avô, sem saber dessa história, entrar em lealdade e acabar também vindo a ter perdas e acontecer a mesma coisa comigo que aconteceu com meu avô, com meu bisavô, com meu tataravô. E eu não preciso ter conhecido essa pessoa para repetir. Assim também como uma doença, assim como o divórcio, como, por exemplo, na questão profissional, na questão financeira. Em todas as situações eu posso acabar tendo uma lealdade com algum membro da minha família. Ou até que não seja da minha família. Mas, por exemplo, por lealdade, vamos supor, a um ex-noivo, uma ex-noiva, uma ex-mulher do meu pai, um ex-marido da minha mãe, um ex-noivo, porque se a questão do relacionamento não terminou de uma forma justa, isso pode fazer com que eu venha a ter uma lealdade com essa pessoa. E nós também temos emaranhados, e a constelação, ela vem exatamente para, quando a gente faz uma sessão de constelação, o objetivo é encerrar aquele emaranhado. Então, até pegando aqui a questão de imóveis que não vendem. Por que não vende? Qual é o emaranhado que está por trás disso? Né? Tem alguma lealdade? Aconteceu alguma coisa com esse imóvel? Que esse imóvel fica travado e não vai adiante? Né? Porque nós também não constelamos só as pessoas, nós constelamos inventários, constelamos as doenças, os imóveis, as empresas, tudo isso pode ser constelado. Né? E exatamente para liberar e resolver essa questão do emaranhamento sistêmico que a gente chama. Então, isso é constelação. Criada pelo Bert Helling, né? Antônia. Se eu for falar das 3 leis que baseiam a constelação, aí a gente vai ficar só nisso. Então, se precisar, Não, se precisar durante o nosso bate-papo aqui, eu vou falando das 3 leis, mas de uma forma... esse não é o foco, né? O foco hoje é falar da questão imobiliária, porque só as 3 leis a gente leva 1 hora. Sim. Antônia, então, muitas vezes chega um imóvel aqui para cliente querendo vender e nós analisamos, fazemos, né, toda uma análise para ver qual que é a situação do imóvel, para ver como que ele está apresentado dentro do mercado, o preço, se está dentro de preço de mercado, né? E alguns outros detalhes aí que antes mesmo de colocar o imóvel à venda, normalmente eu faço esse processo, né? Uma consultoria mesmo para o cliente. E muitas vezes chega um imóvel que ele está dentro do preço de mercado. Então, ele realmente está ali dentro do preço, está bem apresentado e o imóvel não vende. Não vende. Então, tem casos assim, eu já tive um caso que eu fiz mais de 30 visitas no imóvel e o imóvel não vendeu. Então, imagina só, 30 imóveis e não ia, né? Não fluía. Então, o bacana disso tudo, desse lance de você ter uma visão mais ampla, uma visão sistêmica, é que você realmente pode aí contribuir com o cliente, orientar o cliente, né, muitas vezes, a realmente conseguir ter um outro olhar, né, sobre aquela situação e até mesmo
a partir da conduta do corretor, você inserir alguma parte ali que ele é pertencente àquele imóvel, mas de alguma forma está sendo excluído, né, na comunicação. Então, tem como corretor utilizar essa visão sistêmica justamente, a Lari falando, justamente para que você possa orientar o cliente dentro do seu atendimento, você inserir todas as partes e orientar o cliente de uma melhor forma possível para a venda acontecer, né? Então, isso que eu acho o máximo, e eu ando aplicando muito nos meus atendimentos, que o cliente chega com a demanda e às vezes ele tá tão ali tomando todas as decisões sozinhas, mas aí tem um outro ali que é proprietário do imóvel também, é um herdeiro que tá ali, mas não, ele tem um só tomando a frente, ah não, eu decido tudo, né? Então a maneira que o corretor ele conduz, ele pode inserir todos os pertencentes daquele imóvel, né? Todos os proprietários daquele imóvel dentro da sua gestão, dentro da sua comunicação, para que a coisa consiga fluir de uma melhor forma, né? Então, essa visão sistêmica de todo esse cenário, eu acho que enriquece ainda mais o atendimento e pode ajudar até a contribuir ali também para unificar a família, né? Você não vai dividir muito. Eu vejo muito caso na corretagem de corretor, a maneira que ele conduz, em vez dele fazer uma transação aí sem transtorno, ele causa um transtorno ainda maior, né? Então, já que eu tô falando com a Antônia, a Aline não manda nada, peraí, eu não vou falar com a Aline, e aí cria uma situação e alimenta uma situação pior ainda para todo o processo, né, da negociação. Então, a importância do corretor, ele conseguir ter essa visão, né? Ter essa visão de uma maneira que ele possa realmente contribuir para aquele processo, para que a coisa flui, né? Mais naturalmente possível, né? A gente sabe que a venda e compra, ela tem um certo transtorno, né? É natural, né? Então, eu acho que enriquece muito mais o trabalho do corretor quando ele consegue ter esse olhar, né? De unificar. Antônia, mandaram assim para mim, ó, mandaram várias perguntas. Primeiro, peraí. A gente não pode nem dar muito exemplo, né, Antônia? Tem vários imóveis aqui da cidade, que bem aqui na área comercial, que nada dá certo naquele imóvel. Nada dá certo. Tudo que abre, fica ali pouco tempo, respeita ali o mínimo ali do prazo ali do contrato e já de repente já rompe a locação e o negócio não flui naquele ambiente, né? Como que... Teve duas perguntas nesse sentido, eu estou tentando juntar ela. Como que a gente consegue trabalhar um imóvel nesse sentido? Ó, uma corretora me mandou, falou assim, Aline, o imóvel não está fora de preço de mercado, está dentro de um aluguel justo. E eu realmente não consigo alugar porque já passaram 5 empresas no local em menos de 4 anos. Então, todo mundo tem o pé atrás aí com esse imóvel. Então, Aline, primeira coisa, esse imóvel precisaria ser constelado para a gente saber qual é o problema que está emaranhando esse imóvel de cumprir a missão dele, que é ou ter ali um negócio ou ter uma família morando dentro dele, né? A missão do imóvel, ele está sendo útil de alguma forma. Se ele está totalmente parado e ele não consegue ser negociado nem para aluguel nem para venda, existe algum emaranhamento. Principalmente quando todo negócio que abre naquele local fecha, ou o inquilino aluga e não consegue nem cumprir o contrato e já sai, daqui a pouco entra outro e sai novamente, existe um emaranhamento. Eu vou dizer assim, alguns tipos de emaranhamento que pode existir que possa estar existindo nesse emaranhamento. Primeiro precisa saber a história do imóvel. Por exemplo, e não é só o imóvel, porque às vezes eu falo assim, não, mas fui eu que construí. Então, não tem nenhum problema, porque o imóvel é novo. Mas espera aí, e o terreno? E a história da terra? Por exemplo, eu já peguei terras que nada naquele local índio, mas lá teve muito assassinato de índios.
e os índios não foram reconhecidos, e as terras foram tomadas, e depois virou loteamento. Então, muitas vezes existe uma interferência daqueles que não foram reconhecidos como proprietários daquela terra. Então, aí, o que está acontecendo se eu não reconheço quem já foi proprietário? Eu estou infringindo uma das leis do Bert Hellinger, que ele fala que é a hierarquia. Ao infringir a hierarquia, vai ter uma desordem, e a desordem vai trazer emaranhamento. Uma outra questão também, se houve um divórcio, uma separação, e nesse divórcio, um dos cônjuges foi lesado, a partilha não foi feita de forma correta, ou foi um inventário, e o inventário não está sendo feito de forma correta. Aí fica aquela coisa que não vende. Pegar um caso, por exemplo, que eu peguei. Uma mãe deixou 3 casas para os filhos. Ela queria que a casa que ela morou ficasse para um dos filhos, que foi o que cuidou dela até o fim da vida. Como essa casa valia um pouco mais, os filhos não, os outros não entraram em acordo. Então colocaram essa casa para vender. Aí a casa não vende. Por quê? Porque eles não estão respeitando a vontade do falecido. Quando a vontade do falecido que deixou a herança não é respeitada, isso também vai trazer um grande emaranhamento. Se na construção da obra teve muitas brigas de pedreiro com proprietário ou com engenheiro, e de repente as pessoas não foram pagas da forma devida, teve alguém aí que saiu lesado nessa construção, também vai trazer emaranhamento. Se tem alguém pegado, vamos supor assim, construiu a casa, o divórcio, teve um divórcio, o divórcio foi justo, a partilha foi justa, mas um dos cônjuges saiu com mágoa por ter deixado um imóvel que foi construído com muito amor, que tem muita emoção. Então, se tem muita emoção e alguém saiu dali com mágoa, vai ser difícil de vender, porque saiu magoado, saiu apegado. Quando a pessoa morre muito apegada, quando existe essas coisas de injustiça, de herança mal resolvida, ou de alguém que foi excluído, por exemplo, na hora de negociar, não foi eu que fiz o inventário, ou foi eu que fui vender. Por exemplo, quem seria o correto? O irmão mais velho, de repente o caçula toma a frente e vai fazer tudo, passando por cima do mais velho, e exclui o restante, resolve tudo do jeito dele, aquele imóvel passa a ter uma energia negativa e de repente nada mais vai adiante. Agora, como que resolve? O ideal é que o proprietário atual constele, né? Agora, quando não é possível, vamos supor que eu vou alugar um imóvel para montar a minha empresa. Eu posso constelar, então, o meu aluguel, a minha alocação daquele imóvel e harmonizar tudo isso. Então, por exemplo, uma das frases seria: eu deixo com os proprietários, reconheço cada um que passou por aqui. Eu não sei quem são, de repente eu não sei todos, não conheço todos, mas minha alma sabe. E eu quero dar continuidade à missão desse imóvel, prometo cuidar muito bem dele. Enfim, vou fazer algumas frases de cura sistêmica para que aquele imóvel agora possa prosperar, para que ele não seja algo que fique fechado. O Antônia, teve uma pergunta que veio bem, por isso que eu te interrompi. Como constelar o imóvel sem saber a história dos proprietários anteriores? Uma das dicas, gente, a escritura ali na matrícula do imóvel é uma certidão de nascimento. Ela consta ali toda a história, né, do imóvel. A história não, né? Os proprietários. E com essa informação, tem como você pesquisar um pouco sobre quem são os proprietários, né? Quem que foi o primeiro, realmente, era de uma incorporadora, o fulano comprou, vendeu para o Beltrano. Tem exatamente aquela história toda ali do imóvel que dá para fazer uma investigação e fazer realmente um mapeamento ali daquela história, daquele imóvel, para você entender. Eu sempre, na primeira visita que eu faço no imóvel, eu demoro muito tempo, eu fico lá 1h30, 2 horas no imóvel, né? Justamente porque eu vou investigar exatamente o porquê que o cliente está vendendo, qual que é a dinâmica ali daquela família e qual que é a história
Oxe, pagou minha luzinha. Qual que é a história daquele cliente e daquele imóvel, justamente para conseguir entender melhor ali a situação para que eu possa trabalhar, né? Para que eu possa iniciar um atendimento. Então, uma das dicas em relação a essa questão da história dos proprietários anteriores é buscar na matrícula do imóvel e Eu, investigar mesmo quando, quem foram quando os o imóvel está muito proprietários. enrolado, ali, né, a pessoa vem encostando no imóvel, eu peço para ela trazer a escritura para mim, a matrícula, para a gente poder dar uma pesquisada, né, nesses proprietários. E aí, talvez não vai dar para você, você não conheceu, não sabe, mas eu pego, por exemplo, um bonequinho e o imóvel e vou colocar aqui, né? Ou a pessoa que está alugando, ou a pessoa que está comprando, ou a pessoa que está vendendo, mas vamos dar um lugar para todos, com um boneco para representar todos que passaram por ali, deixar com cada um que é deles, né? Pedir Sim. para que eles desapeguem. Aí a gente pede permissão, olha, eu me comprometo a cuidar bem desse imóvel, a dar continuidade nele, e dessa forma, essas energias negativas, todas essas coisas, esses emaranhados que estavam lá, acabam muitas vezes sendo limpo e a gente podendo deixar esse imóvel aqui livre para seguir o caminho dele, a missão dele, que é ser ocupado, ou por uma empresa ou por uma família, né? Isso é muito importante. Até, na verdade, uma reforma ali, né, é muito importante, muitas vezes, você constelar uma reforma. A A reforma. reforma? Por exemplo, às vezes você está em dúvida, vendo, reformo, faço isso, faço aquilo. Até isso muitas vezes é bom. E às vezes até ver que empresa que eu vou contratar para reformar, se é o João, se é o Joaquim, porque as energias das pessoas que vão trabalhar lá também é muito importante. Porque se você O corretor? exatamente. Se você contrata, por exemplo, se O você corretor contrata, vamos supor, uma equipe de pedreiro, pintor, que fica um brigando com o outro, isso já vai trazer um grande emaranhamento, né? Se alguém tiver briga e levar alguém para a justiça, já trouxe um emaranhamento. Porque o ideal é um acordo, né? As pessoas deveriam fazer um acordo no imóvel, é, na negociação, para não precisar ficar com um conflito de uma contenda muito grande. Então, não é que você não tem que procurar o advogado, mas o ideal seria o acordo, né? Que pode ser feito por um advogado sem problema nenhum, sim. né? Os advogados têm para isso, mas quanto mais se encontrar um acordo, melhor para que a gente evite emaranhamentos. Existem muitos conflitos, porque uma outra questão também que pode ser muito séria é quando alguém da família é tirado de receber os bens. Então, por exemplo, hoje nem tanto, mas ainda tem casos de que, por exemplo, os pais fazerem as doações em vida para os filhos e não fazer nenhum tipo de doação para as filhas mulheres, elas serem excluídas. Nós estamos em pleno século XXI e a gente ainda pega caso E em que aí? o pai está passando para os filhos homens e para as mulheres não, porque acha que a mulher não tem competência para administrar. Isso traz um grande emaranhamento sobre esse imóvel, que, por exemplo, que na igreja evangélica, principalmente, diriam assim, traz uma maldição, entendeu? Na constelação, nós vamos falar emaranhamento, é a linguagem que nós usamos, porque isso vai trazer um grande problema, ou, por exemplo, teve um filho fora do casamento, e esse filho não foi incluso nessa partilha, ele foi excluído. Então, toda A vez que tiver partir. alguém excluído, ou alguém que levou mais vantagem em cima do outro, ou que não respeitou a vontade do falecido, isso vai trazer problema, né? Ou também que esse imóvel foi comprado com dinheiro ilícito, porque às vezes a aquisição foi Sim. feita através de um dinheiro que não é lícito, que é uma coisa desonesta. Então, às vezes a gente não sabe como é. Eu estou morando numa casa, mas de repente eu não sei de onde veio o dinheiro, de quem construiu ela, que tipo de negociação ele fez, se ele enganou alguém, né? Se esse dinheiro é correto ou não. E isso vai trazer emaranhamento. Então, toda vez que um imóvel estiver muito difícil para vender, precisa analisar
Por isso que é bom ouvir a história, porque às vezes tem alguém muito, principalmente as emoções muito de apego demais. Quando alguém está muito apegado, é muito difícil vender. É, teve uma pergunta, eu esqueci o nome, foi um corretor que mandou. Apego dos herdeiros pode travar a Muito, venda do imóvel? muito, Pode, muito. Eu peguei um pode. inventário que eu constelei, 15 anos o advogado tentando fazer acordo com esses benditos herdeiros. Só na constelação a gente conseguiu sensibilizar eles a entrar num acordo. Entender que um estava querendo levar vantagem sobre o outro. Nossa, Aí sim desenrolou. Mas 15 anos para conseguir sensibilizar esses herdeiros, porque estava tudo travado. Tudo travado. Porque sim, a coisa não caminha. Aí tem o Bruno perguntando o que que é emaranhamento, né? tem. É o negócio quando fica enrolado, quando não anda, quando não caminha, quando trava. Entendeu? Entrou ali uma energia negativa, algo injusto, uma desordem, e esse imóvel às vezes não consegue nem alugar e nem vender. Ou até quando aluga, quando é no caso de comércio, todo comércio que abre ali fecha. Então, por exemplo, eu vou alugar, eu É vou melhor. comprar um imóvel para eu montar o meu negócio, a primeira coisa que eu tenho que olhar é quantos negócios já passou por aqui e o que que aconteceu com eles? Eles fecharam? Eles saíram daqui porque eles prosperaram mais ainda e precisaram do espaço maior? Ou eles fecharam as portas? E começou, vários fecharam a porta, aquele lugar tem. Talvez se eu falar a palavra que o povo usa na igreja, vai ficar mais fácil, tem uma maldição, né? Ou seja, tem um emaranhamento que não permite que esse imóvel siga o fluxo natural dele. Antônia, muitas vezes, assim, quando, por exemplo, vou visitar o imóvel e sou muito lance da energia. Eu chego e aí tem imóvel que eu nem volto mais. Por mais que o proprietário ele quer deixar na minha gestão, ali me pega o imóvel, mas se eu sinto alguma coisa que não está pronta ainda para venda, aquele imóvel, ou a minha conexão mesmo com o proprietário, eu vejo que não deu match, não deu liga ali, eu simplesmente não entro na gestão. Porque eu sei que vai me dar dor de cabeça e trabalho e eu não vou vender e eu vou só ter um desgaste ali, porque o proprietário, de repente, ou está apegado ou outros fatores que a venda ali eu sinto que não vai acontecer, eu não faço a captação do Por exemplo, imóvel. às vezes uma casa antiga, Então, Aline, por exemplo, às vezes ela está no preço justo, porque a gente também tem que ver isso, né? Se o preço está justo, de acordo com o local, tudo, tem tudo isso daí que eu nem vou entrar nesse critério. Então, mas é, tem tudo certinho, dentro de um preço porque justo que vale. Mas muitas vezes você vê assim e fala assim, ai, mas vender essa casa com dor no coração, essa casa foi do meu avô, depois do meu avô foi do meu pai, agora ficou para nós. Então tem um apego ali de história, de memórias, e aí se não vende é porque tem alguém segurando. E aí precisa trabalhar sim, esse soltar. por isso que é interessante, é uma análise completa daquela situação mesmo, você fazer um mapeamento, um estudo para ver a real situação do imóvel, né? Então, dentro, né, da corretagem, está devidamente precificado, está bem apresentado, limpo, né, Antônia? Muitas vezes a gente chega no imóvel que o imóvel é um imóvel bom, mas ele está mal apresentado, ele está ali sujo, ele está, né, cheio que o cliente, quando ele chega para ver o imóvel, ele não fica à vontade no imóvel, né? Então, às vezes o imóvel está ali há muito tempo no mercado e não vende o imóvel, mas é uma questão de ajuste mesmo de técnica nossa do mercado imobiliário para fazer a condução. E mesmo a gente está falando daqueles imóveis que estão dentro do preço de mercado, está dentro do preço e a venda Uhum. não acontece, né? Então, não vai achando que, vou constelar um imóvel acima do preço de mercado e ele vai vender, porque não vai vender do mesmo jeito, porque não tem ninguém bobo comprando Sim. imóvel hoje em dia, né? O comprador está mais esperto que muitos corretores.
Então, é desse tipo de imóveis que nós estamos falando. Imóveis que estão dentro do mercado, devidamente precificados, está dentro do Uhum. preço e a coisa não vai, a Sim. coisa não E acontece. às vezes reforma aquele imóvel. Aqui em Prudente mesmo tem lugar que já fizeram várias reformas, mas tudo que abre lá fecha. Não tem nada que prospera. Acaba fechando as portas, não consegue ficar naquele lugar. Porque tem algo. Aí a gente precisa buscar a história também. Será, por exemplo, será que teve algum suicídio, algum assassinato, e essas pessoas de alguma forma ficaram excluídas, algo que as pessoas às vezes até guardam meio em segredo, que não inclui essas pessoas, e elas querem ser reconhecidas, porque uma das leis do Bert Hellinger é que todos têm o direito de pertencer, e ninguém não suporta não pertencer. Então, se tem alguém excluído nessa família, muitas vezes precisa ser constelado, incluir essa pessoa. Aí vai, mas já morreu. Não, a pessoa morreu, a consciência não. A consciência não morreu. Consciência não. Isso. Então, você não vai falar com o morto, é a consciência, né? A consciência dela que precisa liberar, que a Sim. consciência não está morta. E não é questão de espírito, é questão de consciência. Então, essas pessoas que de alguma forma ficaram esquecidas, elas precisam ser lembradas, precisam ser inclusas. E nós podemos fazer isso através de frases de curas sistêmicas. Então, por exemplo, Sim. uma dica que eu dou para quem está aqui, se você está com algum imóvel enrolado, a primeira coisa é incluir todos que passaram por ali, sem nenhum julgamento. Não importa se essa pessoa errou, se não errou. Se o pedreiro te roubou, te enrolou, te levou na justiça, entrega para ele o que é dele e se libera da mágoa, fica só com o que é seu, entendeu? Oi, Antônia, pode falar. desculpa, Antônia. O Bruno colocou que essa abordagem requer muita técnica. Como falar que se o imóvel não vende é por um motivo energético ou de apego, e são informações difíceis de tirar do proprietário. Bruno, por isso que é interessante de repente, na primeira visita, na hora que você está realmente se conectando com o cliente, para você Anamnese do entender imóvel, e né? você Fazer uma adaptar a sua anamnese do imóvel. a anamnese do imóvel, exatamente. Então, você entender primeiro o que o proprietário acredita para você adaptar a sua comunicação. Porque do mesmo jeito que nós estamos falando aqui com termos de constelação familiar, você pode usar com termos da Bíblia, Sim, por exemplo. Você pode muito bem abordar o cliente, você pode falar para ele, nós estamos falando de frases aqui, você pode falar para ele de oração. E eu falo para meus clientes, eu falo, gente, me ajuda em oração aí, vamos orar para a coisa acontecer, né? Então, com cada cliente eu tenho uma liberdade entendendo qual que é a crença dele, para que eu possa adaptar minha comunicação para que ele entenda e não se sinta aí ofendido. E tem cliente que eu chego e falo, e aí, vamos fazer uma constelação nesse imóvel, e o cliente adora. E nós vamos, semana passada, nós constelamos sim. 2 imóveis, né, Antônio? Vamos constelar o imóvel e o cliente super gostou e vamos. E, Antônia, depois daquela constelação, nós já tivemos Que muitas bom, né? visitas no imóvel. Então, eu digo, Você estava sem bom, visita, né? Aí, uma outra coisa também que é importante aí lembrar na questão do imóvel, na hora da venda, é se quem está vendendo o imóvel também não está vendendo com desprezo. Eu quero me livrar disso. Eu não exatamente. aguento mais essa casa. A gente precisa, por exemplo, assim, passar adiante, eu não vou falar desfazer, porque o dinheiro que você vai receber daquele imóvel, você vai aplicar em algo que seja importante para você. Nem que seja para pagar uma dívida, mas é importante para você o que você vai fazer com aquele dinheiro. Agora, se você vai vender, eu quero torrar logo isso daqui, eu quero me livrar dessa casa, essa casa só me deu problema, só me deu dor de cabeça, só me deu prejuízo, e você não tiver gratidão, vai ser também desafiador você vender. Então, quando você perguntar para a pessoa por que que ela está vendendo, ela fala, não, eu não vejo a hora de me livrar disso aqui, você já pode perceber que tem uma energia negativa ali. Eu não aguento mais essa casa, já me deu muito gasto, já me deu muito prejuízo. Aí a gente com um jeitinho precisa falar assim, não, mas vamos agradecer, né, pelo tempo que ela foi útil para você, porque é muito importante essa gratidão, porque alguma coisa boa teve.
por mais difícil que foi aquela casa, teve alguma coisa boa, né? E quando aconteceu alguma tragédia dentro da casa, aí é mais difícil ainda, né? Por exemplo, lá em São Paulo tem aquele castelinho, né? Aquilo ali foi alvo de um monte de tragédia. Você vê aquilo ali não, nem para doação que ele foi, ninguém consegue fazer nada. Então, é umas coisas assim que a gente não. Lógico que a gente precisa acreditar, né? Que realmente a gente vai fazer alguma coisa e vai resolver, porque se a gente também fizer as coisas com descrença, não vai resolver nada. E eu digo assim, qual é a melhor Tudo é forma fé, né? de resolver isso? É dentro daquilo que você acredita. Se é uma oração, você vai fazer uma oração para quem construiu, para quem foram os donos das terras, para todos que passaram por ali, que moraram por ali, você inclui todos no seu coração, dá um lugar para cada um, e agora você pede para liberar o imóvel, né? Mas não precisa assim, ai, pelo amor de Deus, não sei o que, não é assim, que É, Deus não precisa dessa súplica. É você falar com o coração, né? Seja uma oração, seja na constelação, seja em qualquer terapia que você for fazer. Um vai fazer mesa quântica, outro vai fazer algum, não sei, vai fazer um reiki, vai fazer alguma coisa para poder ver se libera e vende a casa, mas dentro da sua fé. vai fazer uma Sim, corrente de exatamente. oração. Mas precisa ser feito. Se o negócio está enrolado, É, precisa ser feito. Tem algo ali. Lógico que também tem que ver se não tem veio d'água, essas coisas, que às vezes também essa energia atrapalha, né? Essas questões, que é engenheiro que teria que ver. O ideal mesmo seria constelar a planta da casa, né? Quando vai construir a planta da a casa, planta quando você vai construir, seria a melhor coisa você constelar essa planta da casa, para que tudo corra bem, né? O engenheiro. E os engenheiros deveriam maravilhosa. entender de constelação. E gente, não acho muito nada assim Não. sobre o assunto, né, Antônia? Pouquíssimo material assim. E esse tipo de atendimento, o Bruno fez um comentário aí, é para um atendimento com uma visão mesmo de consultoria, Bruno. É algo que ele é muito completo para que não dá para você, por exemplo, eu trabalho na minha carteira tem 500 imóveis. Você não consegue fazer abordagem com Uhum. todos eles, né? Então, como são muitas informações, você precisa realmente ter uma conexão com aquele cliente para que você possa se aprofundar nesses detalhes, né? Para que você possa fazer a orientação de uma maneira mais assertiva. Então, não é simplesmente, cheguei no imóvel, eu acho Não. que é isso e pronto, acabou. Não, não é essa a ideia. A ideia é realmente quando você tem uma conexão, já entende a corretagem dentro de um processo de consultoria. E eu trabalho desse jeito, eu trabalho com uma quantidade menor de imóveis e eu sou muito próxima dos meus clientes. Então, a maioria vira tudo amigo, né? Então, só trabalho com gestão exclusiva. Então, o cliente, ele confia em mim em todos esses detalhes, né? Então, por isso que eu consigo fazer uma abordagem mais completa, né? É realmente uma abordagem que você consegue fazer uma orientação para o cliente de uma forma muito mais assertiva. Respondendo a Lari, o Lari, é aquilo que eu acabei de falar, vai depender muito do cliente, né? Dependendo ali da crença do cliente, você consegue ter a liberdade para, de repente, fazer uma indicação de já fazer a aplicação de uma Uhum. constelação no imóvel, ou se não, você entra com Sim, outras linhas, né? Pedindo para que o cliente consiga ali trabalhar algumas questões e também no atendimento, se você percebe que tem alguém ali que pertence ao imóvel, que é proprietário do imóvel e ele está excluído de alguma forma. Eu faço um negócio, Lari, uma dica aí para você passar para os corretores, que funciona muito bem, assim. Eu faço, tô vendendo a casa, eu faço um grupo com os proprietários. Acabei de vender um imóvel herança. Estava ali todos os herdeiros no grupo. Estava ali. Então eu tô comunicando com todos da mesma forma e incluindo todos dentro do meu processo.
Para quê? Para que nenhum deles se sinta ali excluído da negociação. Tipo, ah, o João tem uma informação que a Aline passou e o Beltrano não tem. Ah, não, peraí, tem alguma coisa de errado. Fulano tá me roubando, né? Então, os grupos funcionam muito bem justamente para fazer com que a pessoa, você facilita a comunicação, verdade? E não tem ruído, verdade? E eles, todo mundo com a mesma qualidade de informação. Isso funciona muito bem, assim, para casas com Sim. inventário, né? Pergunta Dona Antônia. Sou engenheiro civil, gostaria de saber quando o imóvel tem um veio de água, tem como constelar ou resolver essa questão do Sim. ponto sistêmico? Olha, Entendeu? Porque às vezes o veio de água vai atrapalhar, então você precisa constelar. Entendeu? Esse veio de água pode atrapalhar. Pode até dar sim, rachadura, né? Então sim, com precisa, certeza, pode com ajudar certeza. para não atrapalhar energeticamente, né, o caminhar da casa. Ontem eu encontrei no YouTube um engenheiro que ele constela as Então, plantas, Antônia, mas a antes. Ele melhor faz a coisa constelação seria da. constelar as plantas. O engenheiro acabou de fazer a planta, constelar. E aí, nesse caso da planta, não precisa nem ser o dono. O próprio engenheiro pode ir constelar porque ele tá fazendo a planta, entendeu? Antônia, veio uma pergunta aqui: quem pode constelar o Então, imóvel? o Só o ideal é que seja o proprietário? proprietário, né? Mas, por exemplo, se tem alguém que é herdeiro ali, que também faz parte, ele pode constelar, qualquer um dos herdeiros. Aí não importa se ele é o mais velho, se ele é o mais novo. Ele está inserido como proprietário, ele pode constelar. Agora, o ideal seria o irmão mais velho, no caso de herança, mas se ele não puder, o outro também pode constelar. Se quiser participar, todos que estão envolvidos no inventário pode vir todos junto. Um só coloca os bonecos, né? Mas os demais podem assistir, porque eles estão envolvidos ali na constelação. E no caso que eu vou alugar ou eu vou montar um negócio naquele local, eu posso constelar. Aí, mas assim, constelar a minha situação de aluguel, se aquilo é importante. Né? E aí eu posso até trazer 2, 3 imóveis que eu vi e qual que vai ser, qual que tem mais força para o meu negócio dar certo, ou qual que tem mais força para eu mudar com a minha família. Então, assim, sim, exatamente. Para ver. Agora, o corretor não vai poder constelar pelo proprietário. Teria que vir um dos proprietários, ou a esposa, ou o marido, né? Enfim, um dos membros que estão envolvidos naquele imóvel que precisaria vir constelar. Entendeu? Agora, é lógico que eu sei que não é um assunto fácil para o corretor abordar com o cliente, mas na medida em que ele vai criando uma certa aproximação e conexão, tem como ele fazer algumas perguntas. E aí ele tem que já ser claro, falar, entenda bem que eu não estou fazendo isso querendo invadir sua privacidade. É porque é importante a gente saber a história para ver se tem alguma energia negativa, alguma coisa que está atrapalhando esse imóvel de ser vendido, né? E se é alguma coisa que está encalhada, você pode falar, mas por que será que seu imóvel é tão bom e não consegue ser vendido? O que você acha que pode ter de errado, que está atrapalhando? Você conhece alguma história, alguma coisa que aconteceu na construção, na venda, na compra dessa casa? Né? Porque às vezes tem. Às vezes, na hora da partilha, alguém teve que ficar com menos para poder entrar num acordo. Eu mesmo morei numa casa que ninguém para lá. Porque na partilha, um teve que abrir mão da parte dele para poder conseguir um acordo no inventário. Então, essas coisas. E outra coisa, leilão, né? Dependendo de como foi o leilão, como é que as coisas aconteceu, esse imóvel não caminha. Então, pois é, se eu Gente, comprasse eu uma super casa no leilão, a empolgada. primeira coisa que eu faria era constelar. Porque casa de leilão normalmente vem amaldiçoada. Gente, eu super empolgada, me cadastrei em todos os sites de leilão, empolgadíssima, achei um imóvel. Aí chego na aula, a Antônia veio com essa abordagem em relação à questão do imóveis em leilão. Eu falei, ah, meu Deus do céu, Antônia, me habilitei para todos os Então, leilões.
Mas E às vezes, e é então, algo. Aline, e às vezes, assim, essa questão do leilão, porque fica uma mágoa, né, da pessoa que perdeu. Muitas vezes fica uma mágoa Sim, muito grande. E uma outra coisa que às vezes fica com mágoa é, por exemplo, quando de repente alguém caiu na casa, morreu. Ah, essa casa amaldiçoada, essa casa, por exemplo, meu marido caiu, minha mulher caiu, machucou, morreu, ou quebrou a perna, ficou na cadeira de roda. Passa a adquirir uma mágoa daquele imóvel. E aí não é sim. legal. Ô, Tony, outro dia, não faz muito tempo, um corretor que queria mostrar um imóvel meu, a primeira pergunta ele falou assim: Ah, Eline, você desculpa, achei bem sem noção da cliente, mas ela está perguntando se alguém morreu na casa. Eu falei, não, não é Tá sem certo? noção, ela tá certa, ué, quer Uhum. saber? Ué, sim, né? Não, Mas não tinha mesmo morrido que. ninguém, viu, gente? Mas às vezes pode ter Então, eu morrido e não tá acontecendo nada de ruim, entendeu? Tá tudo bem. E às vezes não morreu ninguém, é, mas tem um apego, de repente tem uma mágoa que eu tive que deixar aquela casa, vender, porque, vamos supor, meu marido foi transferido para outra cidade, e eu tive que vender a casa, eu já tinha meus amigos, vizinhas, crianças já se interagiam, e eu saí dali com muita mágoa, com muita tristeza. E isso pode sim, empacar o imóvel, entendeu? Porque a pessoa não desapegou. sim, não desapegou do imóvel. A Larissa quer constelar o prédio inteiro. O que a gente tem que entender, e pode ser que ninguém aqui acredite, mas que as paredes têm memórias. As paredes têm todas as Sim, memórias de tudo que aconteceu ali. E às vezes a gente não acredita nisso, mas as memórias estão lá. Né? Se foi uma casa, às vezes, que teve muita briga, muito conflito, sim. muita contenda, né? Muita briga de família. Enfim, sempre tem algo que está impedindo o desenrolar daquele imóvel. O Antônia, eu estava com um monte de pergunta e eu não sei onde eu enfiei. Mexi aqui no iPad e sumiu todas as perguntas. É, cadê a planta? Nós já falamos, né? Reformar a casa, das empresas, É, o as Tony empresas falou. interessantes, né? Constelar antes de montar a empresa. Ah, olha, chega muito assim, é quase que raro o imóvel chegar redondinho aqui. Sempre tem algum problema ali na documentação do imóvel, né? Tem problemas que são tranquilos, né? A regularização de uma área, algo, né, simples e fácil ali para poder resolver. Mas chega alguns imóveis que são bem desafiador todo o processo de regularização mesmo, né? Aí o corretor perguntou isso. Se o fato da documentação estar enrolada, eu não sei que tipo de rolo ele colocou aqui, né? Mas o fato da documentação estar enrolada se dificulta a venda do Bom, imóvel. isso aí pode até dificultar, independente da questão sistêmica, mas vamos supor assim, a casa é minha, eu que construí, mas está no nome da minha sogra, e não sei, ó, isso aí já é outro problema. É de um, está no nome de outro. É igual a Olha, empresa, gente. Empresa que, se ela é minha, ela está no nome de outra pessoa, isso é outro emaranhado. sabe o que eu lembrei? Tem uma corretora amiga que já separou, acho que umas 10 pessoas, uns 10 casais. O casal está tentando financiamento, um está com o nome com restrição, aí ela mesma orienta o cliente, fala assim, não, vai ali, separa. Ela já separou uns 10 casais. Não. E aí, esse tempo atrás, eu peguei e falei assim, cara, você já parou para pensar? Você já, como é complexo essa situação? Ela, não, nunca parei para pensar. E aí eu comecei a conversar com ela e falar sobre a constelação, né? E desses casais que ela separou, três separaram mesmo, de fato. Cumpriram o É que um estava. grande emaranhamento, porque fazer isso não deixa de ser uma falcatrua, né? E aí é uma desordem, É, né? Porque é como se estivesse querendo burlar o sistema. E o sistema não burlar o aceita ser sistema. burlado, né? Porque assim, pegando até rapidinho aí as três leis do Bert. Uma das leis é o pertencimento. Então, vamos supor, se teve alguém excluído, não pertencente à família, aquela casa, trabalhou, ajudou a construir, não foi reconhecido,
não teve um equilíbrio nesse negócio aí, e ele não foi pertencente, pronto, já vai dar problema. O filho fora do casamento não foi incluído, ou no divórcio alguém saiu prejudicado, teve uma exclusão, então excluiu, trouxe problema, emaranhou. E a gente tem que entender o seguinte, cada excluído vai ter 3, 4 na família pagando essa conta, né? Eu não vou pagar sozinho. Vai ter mais pessoas pagando. Eu recebo dos meus ancestrais, da minha família, boletos a receber e também boletos a pagar. Se a minha família faz muita coisa que prejudica a vida dos outros, eu vou pagar muita conta. Se a minha família faz coisas boas, eu vou receber muitas coisas, né? E o meu sistema vai receber, e vai de geração em geração. A outra lei é a hierarquia. Se eu romper a hierarquia, e eu não estou falando de hierarquia de poder, a hierarquia dos que vieram antes são maior. E se eu desrespeito essa hierarquia, eu também trago um desordem para o meu sistema familiar. E a outra lei do Bert Helling é dar e receber em equilíbrio. E se eu dou demais e não recebo, ou recebo demais e não retribuo, eu causei outro emaranhado, né? Porque essa questão do desequilíbrio entre o dar e receber é outra questão que pode trazer até doenças, né? Muita desordem, perdas financeiras violentas Sim. quando eu quebro essa lei. E outra, nós estamos falando aqui especificamente do imobiliário, mas a partir do momento que você começa a aprofundar nessa questão, né, das 3 leis, como faz muito sentido, né? Como você vai percebendo algumas situações, alguns rompimentos, que foi o quê? Foi ali no desequilíbrio, olha, rompi com fulano, de repente uma amizade, teve um rompimento ali numa conexão de trabalho, né? E você começa a observar como isso é atual na nossa vida, mas a correria do dia a dia, né, Antônia? A gente faz vista grossa para muita Sim, coisa, né? E são situações que você entendendo, você tendo conhecimento, você pode resolver, você pode ali prever algumas situações, né? E uhum. você falar, não, peraí, dá um Olha, passo Aline, aqui, essa outro para questão trás, dessas né? 3 leis elas são tão importantes que, por exemplo, né, saindo até do imobiliário, uma das coisas que eu já peguei várias vezes, por exemplo, o pai ia casar lá com uma pessoa, estava até noivo, de repente, de uma forma muito injusta, ele deixa essa noiva e casa com a outra. Ou engravida, ou abandona mesmo no altar, que eu já peguei caso, pegou no altar e tal. Normalmente o filho mais velho vai pagar uma conta muito alta, porque esse pai não terminou esse relacionamento correto. Então, todos os nossos ciclos, todas as nossas relações, elas precisam ser encerradas com respeito. Então, quando não encerra com respeito, então, por exemplo, às vezes o filho mais velho pode ter uma doença que a ex-noiva tem, pode ter uma perda financeira, enfim, pode ter tanta coisa que normalmente é o filho mais velho que vai pagar a conta do que esse pai ou essa mãe fez com esse noivo, com essa noiva. Então, até as relações precisam encerrar de forma equilibrada e com respeito. Quando a gente começa a entender, eu falo assim, as 3 leis, ela é uma filosofia de vida. E quando você entende ela, você não quer quebrar nenhuma. Tudo bem que tem hora que a gente quebra, às vezes, por exemplo, naquela ânsia de ajudar, você às vezes até ajuda muito uma pessoa e ela vai de repente te pagar com um bom pé no traseiro, mas é porque desequilibrou o sistema, mas você já começa a ficar com as suas antenas bem ligadas para você não quebrar as leis, porque você sabe que a conta vem. Entendeu? E você não quer mais Sim. isso. E também não quer prejudicar a vida de ninguém. Você não quer mais galinha morta, você quer as coisas no equilíbrio, não quer levar vantagem mais em cima de ninguém. Você não quer fazer nada mais que vai prejudicar a vida de uma pessoa. É muito natural. Ah, eu estou procurando casa para comprar, mas eu quero uma Uhum. galinha morta. Ah, eu quero um cara enforcado. Para É arrancar até tão o sangue do natural isso coitado. acontecer. Quer chutar. Tem muitas vezes que a pessoa ela quer saber a história dos motivadores do vendedor justamente para usar aquilo a favor dele Uhum. na compra, né? Então, tá vendendo por quê? Precisa Uhum. pagar uma dívida?
Ah, mas espera aí. Então, infelizmente, né, o jogo do goloso do ser humano tem muito isso, né? A pessoa quer sempre mais, 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 mais. Bom, Antônia, eu tenho Eu mais acho que alguma já coisa para falar? respondemos todas, né? Uhum. Todas, todas. Depois eu acho aqui. É, pessoal, quem tiver interesse em constelação familiar, a Antônia está aqui no Instituto AGC, né, Antônia? Avenida Coronel Marcondes, Na Coronel 805. Marcondes, ali. Isso. Ela faz atendimento online também. Eu fiz a formação só, não vou ser consteladora familiar, não, gente, não, a título mesmo de conhecimento e poder contribuir ali no meu atendimento, né, da forma que eu trabalho, faz muito sentido para mim. Então, estamos à disposição. Quem tiver dúvida, corretor que tiver dúvida também, pode me chamar, vai ser um prazer ajudar. E, Antônia, mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo pela partilha. Você, como sempre, sensacional aí, sempre muito, muito, sempre pronta para poder Eu que ajudar aí. agradeço, Muito Aline. bom. Gratidão mesmo. Se alguém também tiver alguma pergunta que às vezes não quis fazer aqui, quiser mandar lá no direct no meu Instagram, pode mandar, que eu vou responder. E fique à vontade para fazer as perguntas aí, gente, que a gente vai tirando as dúvidas. Tá bom? E gratidão. Obrigadão, boa noite, viu?